graça e a paz. Amém, irmão? Adoramos bastante hoje, hein? Eu ficaria a manhã inteira adorando aqui. Estava falando com a Júlia ali. Dava para ir até, dava para ir até as 4 horas da tarde adorando, sem problema. Eu já falei, um dia nós vamos chegar aqui num culto e a gente não vai ver a hora. A hora, com cerveja, rapaz, passou o almoço, passou tudo, e a gente nem sentiu. Porque no céu não vai ter fome não, irmão. No céu não vai ter fome, no céu vai ter cadeira para sentar, nem banheiro para você ir. Toda cistite vai ser curada no céu. Toda vontade de descer para beber água vai acabar no céu, não tem jeito. Amém? Você está feliz nessa manhã? Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Abra sua Bíblia em Atos 14, deixa sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 14. Eu quero compartilhar de uma breve reflexão nessa manhã. Fazia tempo que eu não trazia uma reflexão no momento da ceia. Eu falei para a pastora que hoje pela manhã eu queria fazer algo um pouco diferente, porque durante a minha semana de oração eu acabei sendo levado por Deus, num momento bem particular, a orar e a pedir uma estratégia, uma direção a Deus sobre algumas coisas que nós temos compartilhado no gabinete, conversado com algumas pessoas. Deus tem nos levado a conversar com alguns homens de Deus, alguns pastores, e algo tem me preocupado. Não é sigilo algum, porque nas redes sociais tem aparecido muito pastores, líderes se suicidando, tirando a sua própria vida, ou se divorciando, ou envolvido com algumas situações complicadas. E isso tem me chamado muita atenção pelo peso, pelo estresse que tem tomado conta da vida de muitos cristãos. Não que estejamos imunes a isso. Em momento algum Deus disse que estaria nos excluindo das adversidades. Pelo contrário, Ele deixa claro que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele já havia vencido o mundo. A grande questão que nós vivemos hoje é que, aonde está esse ânimo que a Bíblia nos manda ter? Porque uma boa parte de nós, povo de Deus, que temos promessas, uma parte do povo de Deus que tem conhecimento do poder da palavra, do agir do Espírito Santo, quando nós estamos diante de uma batalha, parece que acontece uma lipoaspiração na nossa fé, na nossa esperança, na nossa alegria. Satanás, ele é um ladrão da alegria, ele é um ladrão da esperança. Ele continua com seu objetivo, que é nos roubar, nos matar e nos destruir. Mas como é que nós acabamos nos enveredando ou nos entregando a essa tristeza, a essa falta de esperança, até mesmo em algumas situações falta de fé de que Deus pode mudar a nossa história? Parece que a gente vem para a igreja, ou parece que a gente vem para os cultos mecanicamente ou religiosamente. A gente acaba não criando, pastor Almir, algumas expectativas sobre transformações, sobre milagres, sobre mudanças, e por que não dizer sobre uma transformação dentro de nós mesmos. Algo que deveríamos ter a certeza de que
pelo simples fato de eu estar num lugar onde o nome do Senhor é exaltado, é glorificado, pelo simples fato de estarmos num lugar onde a Bíblia diz que se 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele ali estaria, nós deveríamos ter a certeza de que ao voltarmos para a nossa casa, alguma coisa no céu já foi feita em nosso favor. Nós deveríamos ter essa certeza, porque não estamos diante de uma pessoa qualquer, não estamos diante de um espírito qualquer, não estamos num lugar qualquer, nós não estamos num shopping, nós não estamos numa festa, nós não estamos num lugar onde a nossa alma, a nossa humanidade está sendo mexida. Nós estamos num lugar espiritual, seja aqui, numa metodista, numa assembleia, aonde estiverem 2 ou 3, numa célula, reunidos, Deus está ali, presença do Senhor está ali. Então, no mínimo, nós deveríamos ter a certeza de que os céus já estão trabalhando em meu favor, e de que algo, ou hoje mesmo, ou amanhã, ou daqui a alguns minutos, já vai acontecer. Então nós estamos vivendo dias onde o abatimento, não é? E talvez isso esteja já falando com você, o abatimento espiritual esteja tomando conta de nós mais vezes, ou ocupando mais espaços do que a fé e a esperança, do que a vontade de avançar, do que a vontade de se levantar. O livro de Atos, no capítulo 14, ele nos mostra que a igreja estava avançando através da vida do apóstolo Paulo. Se você ler todo o versículo, todo o capítulo 14, e a gente, para ganhar tempo, eu não vou ler o texto, mas leia em casa, mas você vai perceber, lendo Atos, que a igreja, ela está avançando, a igreja está tendo êxito, a igreja está trazendo respostas, a igreja está tendo sucesso, está tudo fluindo. Paulo está sendo usado por Deus, e a igreja está crescendo, avançando, a palavra está se propagando, porém, no processo de avanço da igreja, tem muita resistência. No processo da ampliação, está acontecendo muita resistência. E deixa eu lhe dizer uma coisa, avançar sempre vai gerar desconforto em quem se acomodou com o estilo de vida dentro da média. Você sabia disso? Você sabia que se lá na sua família você quiser romper com os históricos, se você quiser aumentar o nível, se você quiser não mais viver ou dar sequência a alguma coisa que anos e anos se manifesta, quando você se levanta para avançar, ao invés de você ter apoio, você começa a ter resistência. Aí, ó, cresceu, saiu daqui, comprou um carrinho novo, aí agora está pregando, olha como é que se veste, aí comprou vai para a igreja diferente, está sorrindo mais, nem parece estar passando por problema. As pessoas não entendem, nós crentes passando por problema, como é que a gente está feliz, como é que a gente está superando. Elas não entendem isso. Não é que a gente não tem problema, é porque a gente tem a solução do problema. Amém? Não é porque a gente não tem, nem tudo a gente tem resposta. Quem tem resposta para tudo? Nenhum de nós. Mas elas não entendem, porque apesar de não termos uma resposta, nós continuamos firmes, porque nós podemos não ter uma resposta, mas nós adoramos a quem tem uma resposta. Amém? Então Paulo está crescendo, a igreja está crescendo, mas Paulo também está sofrendo alguma resistência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, quando eu e você decidimos avançar, a gente vai ter que aprender a resistir sem sair do propósito. Porque um dos maiores problemas de resistir é que a gente resiste saindo do propósito. E a gente não pode sair do propósito. Diga para o teu irmão que está ao seu lado, você não pode, em hipótese alguma, pode chover, pode ventar, pode inundar, pode acontecer o que estiver acontecendo, não saia do propósito. Quem está começando a entender a palavra nessa manhã, diga glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor, aleluia. Diga comigo, avançar, realizar e resistir. Diga comigo, diga, avançar, realizar e resistir. O apóstolo Paulo está avançando,
E quando ele avança, ele realiza. Só que quando ele realiza, ele precisa aprender a resistir, pastora Zeli. E como é que eu e você vamos resistir? Como é que eu e você vamos resistir a todas as intempéries, a todas as coisas que se levantam contra nós? Fácil. Toda a resistência que Paulo venceu, ele vencia com ânimo manifestado através da palavra de Deus. O que é que me faz resistir aos dias maus? Saber que Ele está comigo em todo o tempo. O que é que me faz resistir a uma noite de choro? Saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que faz me resistir quando eu me sinto só? Sabendo que Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Então, o que é que gera ânimo no meu coração? Resistir com ânimo manifestado através da palavra. Irmãos, nós precisamos entender que o alinhamento das palavras que sai da nossa boca com a palavra de Deus cria em nosso caminho energia para prosseguir. Quando o que sai da minha boca está alinhado ao que está na boca de Deus, através da palavra, tudo isso cria em nós estratégia para continuar, cria em nós vida, cria em nós vigor, cria em nós potência, poder. Quando a minha palavra, quando o que sai da minha boca está alinhado ao que sai da boca de Deus, eu e você somos, entre aspas, energizados pelo poder do Espírito Santo a continuar prosseguindo. Pensa comigo, o que não te deixou parado lá atrás? Não foi uma porta que abriu, irmão. Foi o Espírito Santo te agitando por dentro. O que não fez você desistir da tua família? Pensa comigo, foi uma promessa. Sim ou não? Não é, Irene? O que nunca te fez desistir dos teus filhos? Aqui dentro, uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas as vezes que você tentar desistir da tua família, lembre-se, tem algo dentro de você dizendo assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode estar fora, pode estar longe, eu não sei há quanto tempo está afastado, mas eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos entender que esse alinhamento das nossas palavras com a palavra de Deus cria em nós vida. Espera que eu já vou para o texto, tá? Calma. Não se apresse. Não se apresse, que eu vejo daqui alguns rostos, algumas fisionomias dizendo internamente: eu vou pagar o almoço para quem está do meu lado. Eu sinto uma presença de Deus tão grande aqui. Eu não sei porque eu olhei para você, Serginho. Me deu uma paz. Me deu uma paz. Ei, olha aqui, olha comigo aqui. Eu já vou começar a pregar, isso é só a introdução, ok? 10h53, vou terminar na hora. Paulo está superando as resistências, porque Paulo está enfrentando resistências, já vou te mostrar. E como é que Paulo supera as resistências, pastor? Pregando a palavra. Como é que Paulo vence as resistências? Diga, pregando a palavra. Mas ele prega a palavra como, pastor? Assim, escondidinho? Não, a Bíblia diz que ele prega a palavra com coragem. Sofrendo resistência, sofrendo luta, sofrendo ataque, mas de pé pregando a palavra com coragem, com ousadia. E é por isso que algumas pessoas não compreendem o seu avanço e o seu crescimento. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por problemas, a gente não está falando sobre nós. Ah, você não sabe o que está acontecendo comigo. Não. Quando a gente está sofrendo, a gente não fala sobre nós, a gente fala sobre Ele. Como é que Abraão se fortalecia? Dando glórias a quem? Irmãos, Abraão tinha todo o direito, sofrendo o que ele estava sofrendo. Senhor, por quê? Senhor, eu larguei tudo. Senhor, eu fiz tudo. Não, mas Abraão, quanto mais pedrada, quanto mais flechada, quanto mais
dando glória a Deus. Senhor, Paulo está vencendo as suas resistências, pregando sobre ele. Porque quando achamos que é sobre nós, a gente fica parado, paralisado, perdido, sem saber para onde ir. Quando enfrentamos alguma adversidade, se nós começarmos a olhar para nós, a gente fica perdido. A gente fica dando resposta que não tem que dar resposta. É por isso que os discípulos olham para Jesus e falam assim: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem iremos? Se só tu tens, só tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos estão dizendo assim: a gente não está se importando conosco, a gente está se importando com nós. A gente quer saber o que é que o Senhor tem, porque se falarmos sobre Ti, a nossa força é renovada. Se falarmos sobre Ti, a nossa esperança é renovada. Se falarmos sobre Ti, as nossas trevas são dissipadas. Porque o salmista diz assim: ó, Tu, Senhor, fazes resplandecer a minha rocha. Tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Posso fazer uma oração por você nessa manhã? Feche os teus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, batiza a nossa igreja com ousadia e coragem. Batiza esse povo, Senhor, para que bebamos da água da palavra e renovemos os nossos ânimos. Que possamos comer do pão daqui a pouco, Senhor, mas também comer o pão da palavra, para renovar as nossas forças. Que nós como igreja sejamos marcados por uma vida cheia de coragem, para vivermos grandes transformações na nossa vida. Levanta a tua mão e diga assim: chega de medo. Diga: chega de desânimo. Chega de insegurança. Diga comigo bem forte: nada vai me paralisar. Levanta a mão na direção de alguém e diga assim: nada vai te paralisar. Diga, nada vai te paralisar. Meu Deus, que presença nesse lugar. Eu vim aqui nessa manhã, irmãos, liberar uma palavra para a sua vida. Acabou o tempo da prostração. Mas já não estou prostrado não. Se você for honesto com você mesmo, você vai ver que você está prostrado. Mas eu vim aqui como pastor dessa igreja dizer para você: acabou o tempo da sua prostração. Só quem toma posse dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! Coloca a mão no teu coração e diga: em mim habita um espírito incansável. Diga: em mim habita um espírito incansável. Às vezes a gente fala isso para Deus, né? Oh Deus, estou tão cansado. Estou tão cansado. Ah, meu Pai. Vamos ler o texto agora, para a gente começar a pregar. Versículo 19. Vieram certos judeus da Antioquia e de Icônio, e persuadindo o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. Olha que coisa interessante, irmãos. A gente acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, né? A gente não, alguns teólogos, se podemos chamá-los assim, dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas a Bíblia já anunciava algo que acontece hoje, em plena era da internet. Já existia influência naquela época. Olha as influências aí. Olha o que diz o texto. Os judeus, né, vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadindo, em algumas traduções dizendo, influenciando o povo, resolveram apedrejar Paulo e o arrastaram para a cidade. O que estava acontecendo, pastor?
Recapitulando o início da mensagem, a igreja estava avançando, a palavra estava sendo pregada, pessoas estavam sendo curadas, o evangelho se expandindo. Aí uns camaradas lá da Antioquia se levantaram e, esse cara está com algum problema. Começaram a influenciar o povo a desacreditar naquilo que eles estavam acreditando. E eu quero pegar esse texto, eu não quero levar para pessoas, porque não é sobre pessoas, é sobre coisas que acontecem comigo e com você. Coisas que acontecem, decepções que acontecem comigo e com você, que acabam nos persuadindo a apedrejar o homem e a mulher de fé que está dentro de você. Nós não paramos de pregar à toa, irmão, sabia? Você não parou de estar no ministério de louvor à toa. Você não parou de ser obreiro à toa. Alguma coisa te persuadiu, alguma coisa te iludiu, alguma coisa foi mais forte do que o chamado de Deus na sua vida, que acabou apedrejando o homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher de fé, o homem e a mulher de autoridade que está aí dentro, mas que foi persuadido a não fazer mais, a não servir mais, a não se entregar mais. E alguns de nós deixamos de ser profetas para sermos apedrejadores. Deixamos de ser adoradores para nos tornar, largamos guitarra, largamos violão, largamos baquetas para pegar em pedra. Eu não estou falando de você atirar em alguém, estou falando de você atirar em si mesmo, você se auto-boicotar. Olha que coisa interessante que acontece no texto. E quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei, Senhor, quantos homens e mulheres de Deus estão escondidos, foram persuadidos por situações, por sentimentos, por palavras, por medos, por decepções. Veja se isso não parece comigo e com você, irmãos. Temos alguém que, tomado de ousadia, vemos alguém que estava avançando, vemos alguém que estava crescendo, vemos alguém que estava superando, vemos alguém no texto que estava conquistando, animado, e de repente alguma coisa se levanta para resistir Paulo. Alguma coisa se levanta para dizer, deixa de bobeira, tu está se jogando demais, vai se decepcionar, hein? Aqui nessa igreja nunca aconteceu isso, mas eu conheço alguns relatos de alguns amigos, de alguns lugares, que a pessoa começa, sabe, quero servir. Irmãos, inclusive sexta-feira nós tivemos uma palestra aqui, extraordinária, despertar para muita gente. Mas as pessoas dizem, não, pisa no freio, está muito dado, está se jogando muito. Daqui a pouco, vai se decepcionar. Daqui a pouco, é a situação de Paulo, pregando com ousadia e tal. De repente, alguma coisa, no caso do texto, alguém se levanta e começa a dizer, não é isso tudo que ele está dizendo que é não. E o texto diz de uma forma clara, que a intenção foi parar Paulo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o sentimento que por muitos anos nós carregamos, é para parar você, é para parar o teu ministério, é para parar o teu avanço, é para parar o que Deus tem preparado para a sua vida, é só para te parar, só para te parar. E o que eu estou falando para você, irmãos, é algo que desde que me converti, me ensinaram a construir muros. Ou você acha que eu nunca tive vontade de desistir? E deixa eu te dizer, em todas as áreas da sua vida, ok? Não é só no ministério não. Desistir do casamento, desistir do negócio que Deus colocou na tua mão, porque foi Deus. Você acha que Deus ia brincar com você? Desistir de amizades. Você sabia que tem gente que perde amizades que Deus uniu,
que Deus colocou por conta de coisas que foram ditas ou de situações que poderiam ter sido resolvidas. Paulo está ali, crescendo, avançando. É comigo e com você. Alguma coisa acontece que acaba manipulando o nosso ânimo. Alguma coisa se levanta que acaba manipulando o nosso ânimo. Já se sentiu assim antes? Cheio de gás, cheio de sonhos, cheio de projetos, e de repente, pá! Do nada. De repente, pá! E você olha para o céu e diz: que tiro foi esse? O que aconteceu? Eu estava vindo, eu estava lá já preparado, e de repente desanimou. Não quero mais. Estava tão cheio para fazer homem ao máximo, mulher única, casados para sempre, entrar no discipulado. De repente, pá, onde foi parar a minha ousadia? Onde foi parar o meu sorriso? Aonde foi parar a minha vontade de servir? Aonde foi parar a minha vontade de se dedicar? Ei, cuidado, para você não se tornar um apedrejador por conta da manipulação do seu ânimo. Cuidado. Solte essa pedra. Talvez você suba essas escadas com pedra na mão, pronto para reclamar do ar-condicionado, pronto para reclamar do som alto. Nem começou o culto e você já está: já sei que hoje vai cantar Maravilhosa Graça. Toma, pastor. Já sei que hoje seu Jorge vai estar lá na porta. Não aguento mais olhar para o seu Jorge. Sangue de Jesus tem poder. Já sei que hoje, já chega aqui com a pedra na mão. Já chega aqui escolhendo um alvo. Quem é o alvo hoje? Né? Hoje eu vou pegar o Bianô não veio, vou pegar quem? Eu quero apedrejar. Às vezes a gente sobe essas escadas assim: eu não vim para adorar, eu quero apedrejar. Eu deixei de me tornar um adorador para apedrejar. Eu venho com pedra na mão. Em nome de Jesus, solta essa pedra hoje. Em nome de Jesus, deixa essa pedra sair da tua mão. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Na África, eles caçam macacos. Como é que eles caçam macacos? Eles colocam fruta dentro de uma garrafa, pendurada nas árvores. E o macaco, ele põe a mão, segura a fruta e fica preso. E aí ele é capturado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: que grande armadilha é essa? Se o macaco não quer ficar preso, é só ele soltar e tira a mão de volta. Tem gente que está presa em alguma área da sua vida, que está com a mão dentro da garrafa segurando a pedra. Por isso não consegue ver, nem se contentar em ver alguém crescer e avançar, ser feliz. Solta essa pedra. Solta essa pedra nessa manhã. Quem está comigo ainda? Posso continuar? Só falta uma folhinha. Posso continuar? Cuidado para você não se tornar um apedrejador por conta da manipulação do seu ânimo. Solte essa pedra. Pode ser que nós, e eu não digo você, eu digo nós, porque sempre vou me incluir naquilo que prego, porque quando preparo a mensagem eu olho para mim mesmo. E quantas vezes eu já não fui influenciado por algumas coisas que vi, e fui na internet e liberei a minha alma. Pode ser que nós, por conta das influências negativas, deixamos de sonhar.
Pode ser que nós, influenciados de forma negativa, deixamos de ser um profeta, deixamos de ser um músico, um servo, um líder, um discipulador ou um discípulo, para nos tornarmos atiradores de pedra. A gente precisa aprender, irmãos, a ser cheios do Espírito Santo. A gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, para não nos tornarmos alguém manipulado. Alguém cheio do Espírito Santo não é manipulado por sentimento algum, nem por influenciador algum. Não tem espaço dentro de nós. Não existe espaço quando eu sou cheio do Espírito Santo. Aqueles homens, segundo textos que estavam ali do lado de Paulo, agora estão apedrejando Paulo e tirando ele do propósito, levando ele para fora da cidade, porque a cidade ali era um propósito. Aqueles homens que estavam ali aplaudindo Paulo, glorificando com Paulo, entendendo o que Paulo estava pregando, vendo o avanço da igreja, agora estão tentando matar Paulo e tirar Paulo do propósito. Meu Deus! Cuidado com aquilo que você tem escutado, cuidado com aquilo que a sua alma tem falado. Isso pode estar te fazendo desistir dos planos que Deus tem para a sua vida. Cuidado, cuidado. Aquele sentimento, aquela decepção, aquele contrato que não deu certo, aquele relacionamento que fracassou, tem lançado pedras, e agora você não consegue mais se enxergar pleno. Você não consegue mais se enxergar útil ao ministério. Você não consegue mais se enxergar servindo alguém. Por quê? Porque esse sentimento que está dentro de você te apedrejou e te tirou da cidade. Esse sentimento te fez não acreditar mais no chamado e no ministério que Deus tem para a sua vida. Desculpa, estou com calor. Essa situação acabou te fazendo olhar de forma estranha, de forma diferente, aquilo que estava sendo tão bom para o seu avanço, para a sua conquista. Essas pedradas, esse momento, pode ter um único objetivo: te tirar do plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Segundo o texto que nós lemos, no versículo 20, no versículo 19, o finalzinho do versículo 19, coloca aí para mim, por favor, Atos 14, 19, eu já estou terminando, os músicos, se puderem, podem subir. Versículo 19 diz assim, deixa ele colocar aí para a gente poder ler, Atos 14, 19. Ai, meu Deus. Colocou, olha aí. Olha que coisa interessante. O sentimento, na verdade, no texto aqui, foram as pessoas que apedrejaram Paulo. Além de apedrejar Paulo, o arrasta para fora da cidade, diz o texto, dando-o como, ou seja, para aqueles homens, acabou. Acabou o ministério, pastor Almir, pastor Zeli, pastor Sérgio, pastor Luci. Acabou o casamento, pastora Patrícia, pastor Ricardo. A vida daqueles jovens, pastor Fabrício, pastora Renata, vai ser igual a dos seus pais, um fracasso total. Quem apedreja tem um intuito: vou acabar com o plano que Deus tem para a sua vida. Quem apedreja não tem intenção
de te alertar de nada, ele tem intenção de te matar, de te envergonhar. Não entra nessa onda de que, não, eu estou dando um toque. Não, ele está querendo te matar. Não entra nessa onda, não. Ele não está preocupado com você. Esse sentimento, essa situação, não está preocupado em você se reerguer. Está te preocupado em te fazer permanecer no chão, morto. Diz um ditado popular que o inferno está cheio de boas intenções. Sabe qual é a boa intenção de um crente? Orar. Eu vou orar. Porque a minha palavra... Irmãos, mesmo eu sendo pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo eu sendo pastor, por mais que você diga assim, eu escuto o que o meu pastor diz. Escuta não. Você só reflete. Talvez mais de 90% das pessoas não seguem o que o pastor diz. Até mesmo porque quando procura ajuda do pastor já está determinado. Ele quer só um respaldo para fazer o que ele já sabe o que vai fazer. Mas quando eu oro e peço assim, Senhor, fala tu com ele. Você pode resistir a uma palavra minha, mas quando Deus fala contigo, você não resiste. E loucura é resistir quando o Senhor fala com você. É loucura. Olha o que diz o texto. Tocaram pedra, levaram para fora da cidade, já declarando, está morto. Dando-o por morto. Olha para o lado aí, me ajuda a pregar nessa manhã, diz assim, ó, tu vai ressuscitar hoje. Fala para o seu irmão assim, tem coisa morta aí que vai ressuscitar hoje. Eita. Verso 20. Verso 19 termina como? Supondo que ele estava morto. Mas olha como começa o versículo 20. Mas rodeando os discípulos. Não lê tudo não, olha para mim aqui. Depois você lê, olha para mim. Os discípulos de Paulo foram até Paulo, ver lá o corpo, já preparados para o funeral. Eles já tinham acionado, né? Já tinha acionado a SINAF, a Casa de Misericórdia, eu não sei qual era na época lá, o memorial. Já tinha acionado, ó, a gente tem um servicinho para você, Paulinho, o apóstolo está morto. Aí chega lá todo mundo. Os discípulos chegam, Paulo morreu, meu Deus, Cadu morreu, era um homem tão bom, ministério tão forte, ministério daquela igreja, meu Deus, era um ministério tão, morreu, aquela igreja morreu. Só que o versículo 20 começa como? Quando os discípulos chegaram, o que aconteceu? Ele se levantou. Olha para o irmão de novo, dá aquela olhada assim e fala assim, tu vai se levantar hoje. Você vai se levantar hoje. Agora põe uma das mãos no teu coração e diga assim, eu vou me levantar. Diga mais uma vez, diga, eu vou me levantar. Diga, eu quero me levantar. Ei, deixa eu ser boca de Deus para alguém aqui. Você ainda vai se levantar dessa pedrada, você ainda vai se levantar dessa situação, você ainda vai se levantar desse pecado, você vai se levantar dessa luta, você vai se levantar dessa dor, você vai se levantar da humilhação, você vai se levantar desse sentimento de derrota. Eu vim aqui te dizer, esse não é o teu fim. Posso conjecturar? Paulo deitadinho lá. Vem os 4 discípulos aqui, vem cá. Os 4 discípulos, vem os 4. Vem aqui um Pedro, um João, um Tiago, vem cá. Prepara para me enterrar. Está faltando um discípulo aqui, ó. Paulo está lá, ó.
Peraí, o que está acontecendo? Paulo levanta assim: esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou minha história, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim. Coloca uma das mãos aqui e diga isso: esse não é o meu fim, não acabou minha história, esse não é o meu. Olha para o lado e diga para ele, vai: esse não é o teu fim, não, 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 esse não é o teu fim, não acabou tua história, esse não é. Diga para quem está atrás, vai: esse não é o teu fim. Ah, meu irmão, não é não, esse não é o teu fim, não, 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 não acabou tua história, esse não é teu fim. A ceia de hoje não vai marcar apenas a tua ratificação, a tua renovação de aliança. A ceia de hoje vai marcar o dia em que você decidiu se levantar. Chega de ficar prostrado, chega de ficar lamuriando, chega de ficar olhando de longe as pessoas conquistando, avançando. Chega. Hoje é teu dia. Hoje é o teu dia. Você pode sair daqui do jeito que você quiser, mas eu vou pregar o que Deus mandou pregar. Hoje é teu dia de se levantar. Eu falei para a pastora, mas eu quero orar pelas pessoas. Ela: como é que vai fazer? Não sei, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa nessa manhã se levantar de alguma situação que não dá mais para continuar prostrado. Então, se Deus falou com você e você precisa se levantar, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Não importa se você tem cargo na igreja, não importa, sai do teu lugar. Pastores vão afastar a cadeira um pouquinho, depois a gente dá um jeito de arrumar a ceia, mas eu quero orar por você. Isso, venha, seja na área financeira, na área sentimental, no teu casamento, mas vai dizendo: esse não é meu fim,